Boa tarde, hoje, terça-feira, 15 de outubro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Policiais civis prenderam ontem um casal de Caicó suspeito de ter aplicado golpe numa empresa de marketing multinível. O governo federal está desenvolvendo um novo sistema de e-mails para proteger dados da espionagem de outros países. O prefeito Carlos Eduardo Alves veta a lei do passe livre para estudantes. O vereador Sandro Pimentel, do PSOL, é o entrevistado desta terça-feira. Agora, no RN Acontece. Policiais civis prenderam ontem um casal de Caicó suspeito de ter aplicado um golpe numa empresa de marketing multinível. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Tarcísio Nóbrega Júnior e Rafaela Gurgel são acusados de fraudes e furtos na empresa que eles tinham em Caicó, um provedor de internet. Policiais da delegacia especializada em falsificações e defraudações prenderam o casal em Currais Novos, supostamente tentando fugir. Foram feitas buscas e a apreensão de materiais e de veículos na casa deles em Caicó e também em um apartamento na capital. A polícia calcula os prejuízos em aproximadamente 3,5 milhões de reais para a empresa de marketing multinível que tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os golpistas vão responder por estelionato e lavagem de dinheiro. Ainda segundo a polícia, a dupla utilizava senhas de acesso para realizar desvios de dinheiro da empresa de marketing multinível Nenex. Um advogado da empresa declarou que pelo menos outras 30 pessoas estão envolvidas nas fraudes. A Polícia Federal prendeu ontem, no conjunto Ponta Negra, um comerciante paulista de 41 anos, acusado de chefiar uma quadrilha de tráfico de drogas que tinha ramificações no Rio Grande do Norte, Ceará e São Paulo. O homem estava morando em Natal há 4 meses e, após sua localização, foi conduzido para ser autuado na Superintendência da Polícia Federal em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Guarulhos, em São Paulo. Durante todo o interrogatório, o delegado da Polícia Federal, o traficante permaneceu em silêncio. Ontem de manhã, o irmão dele também foi preso no Ceará, acusado pelo mesmo crime. Outros mandados de prisão e busca de apreensão de documentos foram cumpridos em São Paulo contra outros integrantes da quadrilha. Servidores da saúde de Natal entraram em greve por tempo indeterminado. A categoria pede um reajuste salarial de 27,08%. Os servidores alegam que não recebem aumento há 2 anos. A paralisação começou hoje e será unificada junto a outras categorias do funcionalismo público municipal. Durante a greve, os postos de saúde permanecerão fechados e será mantido o mínimo de 30% de servidores trabalhando nas unidades de pronto atendimento. O SAMU também vai reduzir o atendimento. Das 7 ambulâncias que estão funcionando, apenas 4 farão o atendimento da população. Amanhã, os servidores em greve vão realizar um ato no Pronto-Socorro Infantil Sandra Celeste. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 15 de outubro. O Novo Jornal diz aqui, na manchete principal, Carlos Eduardo veta o passe livre, alegando inconstitucionalidade. O prefeito rejeita e devolve à Câmara projeto que prevê gratuidade para estudantes e já avalia ação contra a possível derrubada do veto. Este é o assunto da minha entrevista com o vereador Sandro Pimentel, ainda nesta edição do RN Acontece. A Tribuna do Norte diz aqui na manchete principal: sem maca, atendimento do SAMU demora até 2 horas, hein? O atendimento do SAMU, que é feito em média 15 minutos após o chamado da central, demorou ontem até 2 horas em Natal. O problema é recorrente, macas presas com pacientes levados ao Hospital Alfredo Gugel. No período da manhã, 6 ambulâncias, sendo 5 do SAMU, estavam paradas à porta do hospital esperando a liberação das macas, registrou a Tribuna do Norte. Movimentação ontem no Alfredo Gugel. E nesta terça-feira, 15 de outubro, o portal de notícias nominuto.com destaca: Caerne paralisa abastecimento da Zona Norte. O objetivo é realizar a manutenção preventiva de limpeza do sistema de tratamento de água.
paralisação será total no dia 16 de outubro e parcial nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Também destaque no Minuto, Receita paga quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2013. São pagos também os lotes residuais referentes aos exercícios de 2012 a 2008, correspondentes aos anos calendário de 2011 e 2007, respectivamente liberados na malha fina. Também destaque no Minuto, Inmetro determina novos critérios de qualidade para fogões e fornos. Além da classificação existente quanto à eficiência energética, os produtos vão passar a ser avaliados quanto ao isolamento térmico nas laterais e na porta. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir. O governo federal está desenvolvendo um novo sistema de e-mails para proteger dados da espionagem de outros países. O prefeito Carlos Eduardo Alves veta o passe livre. Eu volto em instantes. O que RN acontece? A velha e boa rádio AM vai ganhar novo fôlego no Brasil com a migração das emissoras para a faixa FM. Como nenhum aparelho eletrônico moderno, incluindo os celulares, recebe o sinal de AM, as rádios que operam nessa faixa estão perdendo público velozmente, principalmente entre os mais jovens. O governo federal vai autorizar as rádios AM se transformarem em rádios FM. Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, com a digitalização da TV, os canais 5 e 6 serão liberados para abrigar as rádios. O governo promete autorizar a migração no dia 7 de novembro, dia do radialista. Portanto, a velha rádio AM vai virar FM, sinal dos tempos modernos. O governo federal está desenvolvendo um novo sistema de e-mails para proteger dados da espionagem de outros países, como os Estados Unidos. A tecnologia chamada Expresso V3, já usada pela Receita Federal, pode identificar todo tipo de acesso ilegal de informações. O tráfego de dados vai acontecer em servidores do SERPRO e passará por fibras ópticas de empresas públicas, sem o uso de redes estrangeiras. A reportagem é de Caian Messina. Este é o novo sistema de comunicação anti-espionagem do governo. O Expresso, 100% brasileiro, substitui programas estrangeiros com e-mails, agenda, mensagens instantâneas e também videoconferência. Aquele documento, estou aguardando. Espero que me mande até amanhã, ok? O programa já está sendo usado nos Ministérios do Planejamento e da Fazenda. A partir do mês que vem, passa a interligar também todos os ministérios, Presidência da República e empresas como a Petrobras. O sistema existe há mais de 10 anos, mas só virou prioridade do governo depois das seguidas denúncias de espionagem. Os Estados Unidos teriam acessado e-mails da presidente Dilma e, de olho em informações estratégicas como o pré-sal, teriam vigiado também o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional do Petróleo e a própria Petrobras. Foi aqui nessas salas que o Expresso começou a ser desenvolvido. Hoje, menos de 20% do governo tem acesso ao software. Os ministérios que já fazem uso do programa não estão na lista dos que foram bisbilhotados. A garantia aqui é de um sistema à prova de invasão. Esse programa é 100% seguro, todos os nossos clientes rodam exclusivamente dentro dos nossos ambientes. Nós temos o controle do tráfego e temos o controle dos sistemas de informação. O governo está animado, mas daí a garantir um programa 100% seguro. É claro que pode acontecer, vai ter que ser um sistema muito mais sofisticado. Pelo menos o SERPRO não vai entregar de bandeja lá para o pessoal fazer a leitura a hora que quiser, né? Tem sistemas muito sofisticados de criptografia que o NSA não pode invadir. O problema é que esse sistema é difícil para construir. Olha, eu não acredito que esse novo sistema vai impedir a bisbilhotagem norte-americana, canadense, inglesa, chinesa ou de quem quer que seja. Nós já estamos vivendo os efeitos negativos da guerra por informações no ciberespaço. E os países com tecnologia avançada, como os Estados Unidos, possuem amplo arsenal para espionar aliados e adversários. Basta
os norte-americanos quererem. O máximo que o novo sistema anti-espionagem deve alcançar é criar dificuldade para os espiões estrangeiros. Mas não dá para acreditar que o novo sistema será infalível. Eu estou lendo um livro muito interessante, A Nova Era Digital, de dois executivos do Google, Eric Schmidt e Jared Cohen, sobre o futuro das pessoas, das nações e dos negócios. Neste livro, os autores dizem assim, abre aspas, a internet é fonte de um bem enorme e tem um potencial devastador para o mal. E estamos apenas começando a testemunhar seu impacto sobre o cenário mundial, fecha aspas. A falta de privacidade do cidadão, das empresas, dos governos e dos países em geral, é a prova do potencial devastador da internet sobre as nossas vidas. Ocorreu o que todo mundo esperava, hein? O prefeito Carlos Eduardo Alves assinou ontem o veto ao projeto do Passe Livre, que garante gratuidade para os estudantes em Natal. O prefeito acatou o parecer da Procuradoria do município, que considerou o projeto inconstitucional. A Câmara Municipal de Natal tem prazo de 30 dias para apreciação do veto, mantendo ou derrubando a decisão do prefeito Carlos Eduardo. Olha, o prefeito Carlos Eduardo Alves enfrenta sua primeira grande crise política desde que retornou ao Palácio Felipe Camarão. O veto à lei do passe livre, aprovada a toque de caixa na Câmara Municipal de Natal, ganhou ares de guerra entre os defensores da proposta, na sua maioria estudantes, e a Prefeitura de Natal. O prefeito tinha 15 dias para analisar essa proposta, mas decidiu sem mais delongas, depois de receber o parecer contrário da Procuradoria-Geral do município. Apesar de ter decidido de forma rápida, Carlos Eduardo vai enfrentar o mau humor da estudantada. Aliás, ele já está enfrentando as consequências do veto. Ontem, um grupo de estudantes montou barracas em frente à sede do Executivo Municipal no centro da cidade. Os protestos não vão parar por aí. A Prefeitura Municipal de Natal alega que a lei aprovada pelos vereadores é inconstitucional, estabelece subsídios sem planejamento, interfere nas receitas do município, do Estado, da União e, consequentemente, como consequência disso, não prevê fontes de financiamento. A decisão, aparentemente técnica, da Prefeitura de Natal contrapõe o voto político dos vereadores, que em 2 sessões de votação na Câmara aprovaram a matéria por unanimidade dos presentes. O único ausente foi o vereador Luiz Almir. Os vereadores criaram um problema político para Carlos Eduardo Alves, atropelando discussão em torno da licitação do transporte coletivo de Natal. Os mesmos vereadores que devolveram o projeto da licitação para Carlos Eduardo, alegando falta de audiências públicas com a comunidade, aprovaram a proposta polêmica de forma rápida. E agora terão de derrubar o veto sob o risco de desmoralização, hein? Afinal, eles votaram a favor 2 vezes no intervalo de 1 semana. Por que votariam diferente agora, hein? Com a palavra, os senhores vereadores. Se a Câmara Municipal derrubar o veto do prefeito, a Procuradoria já sinaliza que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mais uma vez, tudo vai acabar à barra do tribunal. Olha, o Procurador-Geral do município, Carlos Castim, responsável pelo parecer que embasou a decisão de Carlos Eduardo, tinha uma entrevista marcada hoje aqui comigo no RN Acontece, mas de forma desrespeitosa, mandou dizer no final da manhã que não iria comparecer. Deve estar com medo, de falar ou de enfrentar questionamentos após o veto do prefeito Carlos Eduardo. Carlos Castim mandou dizer que teve uma viagem de última hora para João Pessoa, onde foi ver com a Procuradoria de lá como é que o prefeito Marcelo Cartacho, do PT, está enfrentando a questão do passe livre. Lá em João Pessoa, o debate sobre o passe livre também ganhou corpo. Carlos Castim foi desrespeitoso com a banda de Natal e com a equipe do RN Acontece, sob minha condução. No próximo bloco, eu vou entrevistar o vereador Sandro Pimentel, do PSOL,
não é por conta da ausência de Carlos Castim que a gente vai discutir o passe livre, não. Vamos repercutir o veto do prefeito Carlos Eduardo ao passe livre aprovado pela Câmara Municipal de Natal. Eu volto em instantes. Olha, o passe livre foi aprovado na Câmara Municipal de Natal, mas o prefeito Carlos Eduardo Alves vetou. Qual a consequência do ato? Meu convidado é o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Boa tarde, vereador. Boa tarde, apresentador. Boa tarde, meu querido jornalista Diógenes. Satisfação estar aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer. O convite foi feito no final da manhã por conta da ausência de um entrevistado que estava marcado. Agradeço e obrigado pela presença. Coloca à disposição sempre. Qual é a repercussão disso na Câmara Municipal? Os debates vão ser acalorados hoje à tarde, né? Não tenho dúvidas. Olha só, Diógenes, nossos telespectadores, a gente não foi surpresa para a gente, porque o prefeito já tinha anunciado através da imprensa que vetaria esse projeto. O prefeito parece-me que parece que desconhece a necessidade dos estudantes pobres de Natal. Eu tenho autoridade para falar isso porque por 3 anos eu peguei carona ali na antiga 15, que a gente chamava de 15, ali na esquina da Etfern, porque meus pais não tinham condição de me bancar passagem de transporte. O mesmo acontece, Diógenes, com centenas de pessoas espalhadas em Natal. Ontem a gente viu o depoimento de uma senhora dizendo que tinha dia que escolhia, na semana ela escolhia os dias que o filho ia para a aula, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Então, foi pensando nisso, que esse projeto foi pensado. Nossa colega Amanda Gurgel, eu e o vereador Marcos também fizemos isso coletivamente por entender essa importância. Então, eu sabia que ele ia vetar, porque o prefeito já tinha dito. Primeiro, andou dizendo que era inconstitucional. Ele e o procurador, sabe tudo, o Carlos Castim, que era inconstitucional. Depois eles já mudaram isso, já não falam mais que é inconstitucional. Mas eles alegaram ontem no veto a inconstitucionalidade. Vinham falando antes, depois deixaram de dizer, falaram que é questão de recursos. Ontem no veto tornaram a dizer. Mas aí, de inconstitucional, não tem nada, porque nós sabemos que é uma função precípua dos municípios legislar. Na verdade, a competência para legislar não é do prefeito. Quem faz as leis, quem elabora as leis pela Constituição Federal, não é o prefeito, são os vereadores. É uma competência dos vereadores. Óbvio que tem projetos, iniciativas que são privativas, não são exclusivas, que há uma diferença, as pessoas precisam entender isso. Exclusivo é que só aquele pode fazer, o privativo ele pode, mas se ele não faz, outro faz. Então tem competências privativas do prefeito. No caso da legislação tributária, criação de cargos, remunerações, isso é privativo do prefeito. Mas legislar sobre o sistema de transporte do município está na lei orgânica, compete aos vereadores. Então os vereadores cumpriram muito bem com o seu papel e eu quero crer, Diógenes, que se os vereadores forem coerentes, porque todos fizeram questão de declarar o voto dizendo por que votaria a favor, então se forem coerentes, eu quero crer que sejam, vão votar e vão derrubar esse veto para que a gente possa implementar o mais rapidamente essa iniciativa do passe livre. Vereador Sandro Pimentel, não foi estranha essa unanimidade nas duas votações da Câmara Municipal de Natal? Olha, eu achei bom, né? Se foi... Não, o senhor achou bom porque o senhor apoiava o projeto foi aprovado, mas a pergunta é, não foi estranha a unanimidade? Porque a gente sabe, pelo menos em algumas declarações de voto, que vereadores eram contra a proposta. Sim, mas por que votaram a favor, quem era contra? Sim, mas como é que o senhor explica? O argumento é a pressão? Por isso a minha estranheza. Tá. Então, se o argumento é a pressão dos estudantes, eu quero parabenizar esses vereadores que votaram pela pressão dos estudantes. Porque é melhor votar pela pressão dos estudantes do que votar pela pressão do prefeito. Então, eu me sentiria lisonjeado votar num projeto onde teve uma pressão popular. Eu só me sentiria constrangido, humilhado em ter que votar em algo quando o prefeito pressiona. E quando essas pressões vêm, normalmente ela vem laureada de alguma coisa. No caso concreto, o líder do prefeito, o Júlio Protásio, disse, na declaração de voto, que estava votando a favor da proposta, mas no caso do veto já ia votar contra. Vocês já fizeram o apurado aí para ver quem vai mudar o voto agora? Na derrubada do veto? Nós fizemos um apurado, estamos fazendo um levantamento, não consultamos todos ainda, nós chegamos ao número de 11 que vota pela derrubada, não consultamos todos.
11? Precisamos de 15. Mas ontem, numa conversa informal com o líder do governo, o vereador Júlio Protásio, ele me disse também que na conta dele tinha 11. Então está empate. Então vamos ver para onde essa balança vai pender. Vai ser uma votação apertada na sua expectativa? Vai ser, vai ser. Eu não tenho dúvida que vai ser. E seja para um lado, seja para o outro. Para o outro. Se o prefeito ele só veta, como até agora, e não apresentou nenhuma alternativa, eu tenho convicção que esse veto vai ser derrubado. Se o prefeito apresenta alguma alternativa, qualquer que seja, aí o debate tende a ser mais intenso e o placar tende a ser mais apertado. Uma alternativa? Eu não sei, até agora não, né? Eles não falaram. Ontem eu tive uma conversa com o líder do governo, ele estava indo para João Pessoa, ele e o procurador Castim e a secretária de Educação iriam verificar esse sistema, como está acontecendo em João Pessoa. Está funcionando lá? Está funcionando lá? Está funcionando lá, como está funcionando Diógenes em Goiânia, e eu quero dizer que já são 14 cidades que aprovaram. Natal é a 15ª, não é a primeira, porque parece que o mundo vai se acabar porque Natal aprovou o passe livre. É a 15ª cidade em Goiânia, também foi iniciativa dos vereadores. Para você ter uma ideia, eu copiei, eu estava ali olhando agora a lei 9322, em Goiânia, de julho deste ano, e está lá, eu copiei aqui, ó, recurso do Tesouro Municipal e por transferências voluntárias da União, governo estadual, municípios e região metropolitana. E nem foi inconstitucional. Por que aqui é? Então não tem nada a ver disso, não tem nada a ver com falta de recurso. Nesses lugares onde funciona o sistema, também a passagem integral, livre para todo estudante? É passe livre, o passe livre é livre, completamente livre. E eu queria... Mas integralmente, para qualquer viagem, ou há restrições? Sem limite, é só você consultar, hoje agora no Google é fácil que a gente consulta, né? A lei 9.322, de julho de 2003, de Goiânia, porque é uma capital. Goiânia está lá, é livre, não tem limite de 2 passagens, 4, 5, tem que ter farda, não tem que ter farda, não tem nada disso, é estudante. O estudante ele é estudante com farda e sem farda. Quando ele vai para o teatro, quando ele vai para um cinema, está fazendo parte do seu processo educacional. O processo educacional da pessoa não pode se resumir a uma sala de aula, a um quadro e um giz. A pergunta que não quer calar, quem vai pagar a conta do passe livre? As mesmas pessoas que vão pagar a conta agora, os 17 milhões de reais previsto para propaganda e publicidade o próximo ano, que já está no orçamento, são essas mesmas pessoas que vão pagar. As mesmas pessoas que vão pagar o débito agora da Ativa de 31 milhões de reais, porque a Ativa não vai pagar, quem vai pagar é o município. A mesma fonte que está vindo, os inúmeros milhões de reais com cargos comissionados, é do mesmo bolo, a fatia é a mesma. O que basta é priorizar. Se prioriza as coisas, se tira, por exemplo, esses 17 milhões de publicidade, que não há nenhuma necessidade disso, e joga isso para o passe livre, com certeza já tem aí mais da metade da fonte. Por último, eu queria saber do senhor, caso o veto seja mantido, como é que os movimentos sociais e quem defende a proposta, quais são as cenas do próximo ano? Olha, as cenas já estão acontecendo, né? Está tendo acampamento desde ontem em frente à prefeitura. Com certeza agora o foco vai ser a Câmara. Tenho certeza que os estudantes vão estar em peso. Estava saindo agora da Câmara, já estava as ruas interditadas ao redor, que está tendo uma movimentação dos alternativos também, que tem um projeto que vai votar em segundo turno hoje. Eu tenho certeza que os estudantes vão pressionar e devem pressionar. Os estudantes que estão nos assistindo nesse momento têm que ir para a Câmara, tem que pressionar os vereadores. O seu vereador, o vereador do seu bairro tem que pressionar o prefeito, tem que pressionar. Foi assim, Diógenes, que as coisas mudaram no mundo e no Brasil. O direito a férias que nós temos hoje, licença maternidade, paternidade, se deu pelas lutas, não foi porque nenhum governante foi bom. Então as coisas aconteceram assim, não vai ser diferente agora. O povo tem que ir para as ruas, óbvio. Não estou dizendo que ninguém tem que quebrar nada, não tem que quebrar. Não tem que fazer nada disso. Mas a turma está indo para a rua e está quebrando. Mas nas últimas vezes que foram para aprovar este projeto, não foram para isso. Não foram para isso. Se teve violência... defende a manifestação pacífica? Defendo a manifestação pacífica, porque eu participo também. Tenho participado de todas e desafio alguém que tenha me visto pegar numa pedra, num pau e qualquer outra coisa. Agora, a manifestação pacífica, ela faz parte da oxigenação do processo democrático que a gente tem que incentivar. E eu tenho certeza que nós vamos derrubar o veto do prefeito se Natal se mobilizar, se a juventude se mobilizar, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Obrigado, vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Já terminou, hoje é mais rápido, que hoje tem o Clube Cap, o programa fica um pouco menor. Mas a gente conversa numa outra oportunidade. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a participação aqui no RN Acontece e me coloco à disposição para outros capítulos. É isso aí, obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para o diretor da TV Assembleia, Maurício Pandolfi. Um abraço também para a jornalista Elga Oliveira e um abraço também para Tarcísio Ribeiro Júnior. Gente que acompanha nosso noticiário. A todos, obrigado pela audiência. Fique agora com a programação da Band. Eu espero você amanhã aqui no RN Acontece.